1 Samuel, capítulo 17. Verso 1, 1 Samuel 17, verso 1. Intitulei essa mensagem com o título A Dinâmica da Fé. Leiamos todos juntos a palavra do Senhor. Verso 1 diz assim: Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Efés-damim, que significa fronteira sangrenta. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes num monte do lado da Além, e os israelitas no outro lado, do lado da Quém, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 siclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: Para que saís formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim, e se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: Hoje afronto as tropas de Israel, dai-me um homem para que ambos pelejemos, ou seja, lutemos. E ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito, ou seja, ficaram apavorados. Oremos. Deus, está lida a tua palavra, Pai. Nesta noite queremos ouvir a tua voz mais uma vez. Fomos impactados durante esta semana, de acordo com a sua vontade. Tratamos de várias áreas importantes em nossa vida, Pai, mas separamos esta noite para ouvir da tua parte sobre a nossa vida espiritual, sobre o nosso relacionamento com o Senhor, sobre, Pai amado Deus, nós usarmos a tua fé, usarmos a força que há em ti, Pai, para vencermos as nossas batalhas e continuarmos, Deus, diante das nossas lutas, sim, mas prosseguindo conforme a sua vontade, Pai amado Deus. Eu creio que há milagres aqui nesta noite, Pai. Eu creio, Pai, que há da tua parte uma direção, uma estratégia à vida do teu povo, Pai, em diversas áreas, Pai. Fala conosco nesta noite, fala a tua vontade. Reconheço a tua grandeza aqui, Pai, a minha pequenez, Pai, e peço a ti que o teu Espírito Santo tenha liberdade para o teu agir, para o teu mover, e que assim seja, em nome de Jesus. Pode se assentar. Ao ler essa passagem aqui, eu entendo que às vezes nós nos colocamos da mesma forma diante das nossas lutas, dos desafios, das batalhas que enfrentamos nos dias de hoje. E a primeira coisa que me vem aqui à mente como pergunta que faço a mim mesmo, quando me vejo nessa mesma condição que vi esse povo diante de uma guerra, diante de um gigante, a primeira coisa que eu faço é perguntar: cadê a minha fé? Cadê a minha ousadia? Cadê a minha intrepidez? Cadê a minha confiança no Senhor? Cadê a minha força em Deus, no qual pregamos, no qual dizemos, no qual lemos na palavra do Senhor? Cadê?
e por isso fui levado a essa passagem. O nome do lugar aqui é para nos ajudar a entender o tipo de conflito aqui vivido, da luta que estava para acontecer, era a fronteira sangrenta. A descrição desse valente opositor pode nos ajudar aqui a entender que o lugar aqui não era somente de lembranças terríveis, mas aqui era um momento que também era terrível para esse povo, né? Parece que é o tempo que a gente vive, né? Falta de segurança, falta de paz, medo, crise, dificuldade financeira, ausência de emprego, corrupção, morte, tudo isso. É exatamente mais ou menos isso que eu me remeto a essa mensagem. E quando eu olho para esse texto, eu penso nas fronteiras sangrentas que nós temos vividos, né? Cada um aqui tem vivido uma batalha, uma luta em alguma área da sua vida, né? E falo aqui para aqueles que estão vivendo vales profundos, né? No ministério a gente tem uma experiência de conviver com pessoas vivendo exatamente essas lutas, né? E que em alguns momentos vão se ver exatamente assim, desesperados, ou seja, sem saber o que fazer. E quando eu falo isso, eu falo não de alguém que está lá fora e chega à igreja pedindo ajuda, mas eu falo de crente, eu falo da igreja de Cristo, eu falo aqui de nós. Lugares e situações que nunca gostaríamos de conhecer, que nunca gostaríamos de viver, mas temos que enfrentar, precisamos vencer. Elas estão aí. Alguns vão viver lutas no seu casamento, dificuldades de relacionamento, problemas com seus filhos, filhos com problemas com seus pais. Alguns nesta noite aqui estão carecendo de um milagre na tua saúde, alguma área da tua vida não está muito bem. Alguns vivendo a ausência de recursos financeiros. Muitos homens da casa do Senhor desempregados, desesperados, não entendendo e não sabendo como vencer esse gigante. É normal, é o tempo que a gente vive. Por isso, eu meditando na secretaria hoje, aqui pela manhã, veio à minha mente a seguinte pergunta: tá bom, Deus, está aí a crise, a luta, a guerra, a dificuldade, a falta de segurança, mas como então, Deus, viver essa dinâmica aqui da fé, neste campo de batalha em que estamos vivendo, nas batalhas da minha vida, nas batalhas da vida da igreja, porque a igreja, como o bispo já disse aqui, também vive as suas lutas, seus desafios e as suas batalhas. Como você pode viver uma vida com Deus diante das suas dificuldades? Essa é a pergunta que eu fiz para Deus em oração e recebi uma resposta que quero compartilhar aqui com a igreja nesta noite. Me lembrei de alguns pastores que eu tenho feito amizade, né? Pastores com décadas de ministérios além do meu, né? Experientes, e que eles dizem que nunca viveram um tempo tão difícil também nas suas igrejas, ou seja, não é uma dificuldade, uma batalha que a nossa igreja vive, isso é geral. A batalha da falta da lealdade, terrível. A batalha da falta de amor, e quando eu falo falta de amor é do marido para a esposa, da esposa para o marido, do pastor para com a sua igreja, de alguns, claro, da igreja para com o seu pastor. Falta de braços para encarar e suportar e ajudar um desafio que é colocado por Deus sobre a vida de uma igreja. Falta de compromisso com a sua igreja. Esses dias o pastor Renato estava ouvindo uma mensagem e eu passei. E o pastor lá dizia assim: falta de dizer eu amo a minha igreja. E foi só uma passagem assim, Deus falou comigo. Eu fui para o meu canto orar e falar: Pai, como eu amo a minha igreja, como eu amo Jesus, como eu amo o meu Deus, como eu amo
sentir o Espírito Santo a me direcionar, a cuidar da minha vida, das minhas fraquezas, a me melhorar a cada dia. Como eu amo declarar e também agir, claro, né? Da mesma forma que faz. Declarar o quanto reconhece o quanto Jesus transformou, resgatou tudo que Ele fez por nós. Essas são as batalhas de um tempo difícil, de esfriamento, de dureza, de posturas complexas de se lidar e se tratar. Mas como vencer isso tudo? Vencer a si mesmo, mudar o seu pensamento, mudar o seu coração? Eu creio que precisamos ter fé. A primeira coisa que eu fui remetido quando pensei aqui em vida espiritual foi do renovo da nossa fé, foi do renovo da nossa esperança. Parece que a igreja parou, cochilou, dormiu, esqueceu da força que tem este exército do Senhor. E às vezes é assim que eu me sinto e que eu vejo. Mas precisamos ter fé, precisamos ousar, precisamos crer, orar, consertar a nossa vida com Deus, ou seja, essa também é uma semana de conserto com o Senhor. Por isso eu queria aprender aqui com você com Davi. A usar os recursos da fé para enfrentar esse campo sangrento das minhas batalhas, das suas batalhas, e não tentar resolver com a nossa inteligência, com a nossa sabedoria, mas deixar o Espírito Santo falar aqui nesta noite conosco, falar comigo, falar com a liderança desta igreja, falar com a diaconia desta igreja, falar com o corpo de obreiros, falar com todos nós. E para que isso aconteça, para que esse convencimento, para que essa mudança, para que tenhamos uma vida espiritual adequada diante dos olhos de Deus e não do nosso entendimento, para que tenhamos fé, para que Deus possa agir, para que Ele possa aqui estabelecer um exército de mudança na vida deste bairro, primeiramente na nossa casa, nas nossas famílias. É preciso deixar Ele falar, ou seja, deixa Ele te tocar, deixa Ele te mover, deixa Ele começar a te dizer aquilo que precisa mudar, te convencer, coisas que você precisa enxergar. Enxergamos tantas coisas, né? O bispo disse aqui agora, né? Às vezes é fácil fazer uma crítica, né? Ao teu líder, ao teu diácono, ao teu pastor, mas às vezes precisamos nos colocar no lugar do outro para saber o que o outro realmente está sentindo e por que ele está tomando aquelas decisões e por que ele está agindo assim. Essa é a verdade. Então só há uma solução que eu vejo para resolver isso, é andar pela fé na fronteira sangrenta, essa que nós lemos, é exatamente isso. Eu achei interessante esse local sangrenta, porque parece que estamos assim, né? Parece que estamos feridos, parece que estamos sangrando, enfraquecendo, diante dos desafios que aumentam a cada dia. Mas eu creio numa igreja que pode fazer muito mais, que pode fazer muito melhor. Eu creio numa igreja que pode e quer ter sim uma vida espiritual diferenciada, numa qualidade, num nível, numa fase ainda maior, no qual nós temos tido. Mas precisamos buscar esse relacionamento com Deus. Essa vai ser a base de tudo. Se a sua vida com Deus estiver bem, todas as outras, porque ela é a base de tudo. Com o seu cônjuge vai melhorar, porque quando temos vida com Deus, relacionamento com Ele, nós temos melhor comunicação, nós damos motivos para confiar em nós temos mais relacionamentos com a esposa, com o marido, com a igreja, com os irmãos, não nos travamos, não nos tornamos o impedimento, não roubamos de Deus, como foi citado aqui.
mas é preciso ter fé. É preciso saber discernir espiritualmente as nossas batalhas. Saber que as nossas lutas não são apenas lutas humanas, são lutas também espirituais, creio eu. Eu creio sim que o diabo está a nos observar e a aguardar uma falha, uma brecha, uma fraqueza para agir contra nós. Mas que nesta noite haja um renovo da nossa parte, haja um aumento da nossa fé, haja um aumento de ousadia para servir a Deus, para falar dEle, que haja mais intrepidez sim do povo de Deus, que os homens desta igreja se levantem como sacerdotes, a abençoar a sua casa, a sua família e por onde ele passar. Mas tem que acreditar, tem que ter fé. Mas será que temos tido? 1 Samuel, leia comigo, 17, verso 45. Olha o que Davi diz aqui ao filisteu. Davi, porém, disse, ou seja, respondeu ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, mas de que forma ele vai contra esse homem, esse adversário, esse inimigo nessa batalha? Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Na maioria das vezes, nas nossas lutas, nas nossas guerras, nas dificuldades, falta nós nos lembrar que há uma palavra de Deus aqui, que há uma igreja, que há um exército do Senhor, que você não está sozinho, que você está indo em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tem afrontado. Pode vir com o que for, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Quando o inimigo se levantar contra a tua vida, contra a tua casa, contra as tuas propriedades, contra a igreja de Cristo, a primeira coisa que você tem que fazer é isso aqui, dizer: eu vou contra ti, eu não vou parar, eu não vou retroceder, eu não vou desistir. Quantos projetos, sonhos, quantas vontades da parte do Senhor Ele tem preparado aqui para a vida desta igreja, para a sua vida, para a minha vida, que muitas das vezes paramos e perdemos a bênção, porque nos esfriamos com Deus. Eu me lembrei agora aqui de um irmão que ele não pôde estar aqui essa semana. E como a gente tem uma forma de tratar homens com prestação de contas, porque homem é só assim. Você tem que ligar para ele todos os dias. Como é que está? E aquele pecado você já largou? Você está conseguindo vencer aquela batalha, aquela fraqueza? Se não for todos os dias alguém ali, um outro homem cobrando, não dá certo. Esse perdeu a batalha. E muitos estão exatamente assim. Mas eu nessa noite escolho dizer aos meus adversários, eu escolho dizer às minhas batalhas, eu escolho dizer para as minhas crises pessoais, que também as tenho e todos aqui têm, eu escolho dizer a minha doença, eu escolho dizer ao problema no meu casamento, porque todo mundo tem problema no seu casamento, não há alguém aqui que não tenha. E o primeiro passo para resolvê-lo é reconhecer que há um problema em você e que você precisa mudar.
E para você mudar, você precisa ter fé e acreditar que você pode mudar em Deus, senão não vai. A mesma coisa nas dificuldades de relacionamentos entre pais e filhos. Meu Deus. Meu filho tem 2 aninhos, mas quando ele tiver uns 12, 13, eu já não sei como é que eu vou ficar. Que o negócio está feio, está brabo, está difícil. Meu Deus. Sobre crise financeira, essa batalha não preciso nem falar. Empreendedores sofrendo aí, fechando as suas lojas, seus comércios, seus negócios. A cada momento que você entra no shopping é mais uma, mais 2 ou 3 lojas fechadas. Alguns shoppings até colocam uma barreira no meio do corredor para dar a impressão de que ali acaba aquele local, mas não tem mais loja para colocar ali. Assim estão. Situação caótica, batalha, guerra que estamos vivendo. Mas nessa noite nós paramos para falar sobre as guerras, sobre as batalhas espirituais, porque nós nos esquecemos exatamente dessas. E nas palavras aqui de Davi encontramos eu achei interessante porque há aqui um certo tom de indignação para com o gigante. Essa é a palavra aqui. Diante das nossas lutas, precisamos sim nos indignar, não aceitar, porque quando paramos diante delas, elas começam a crescer. E na verdade nós demoramos a agir contra elas, principalmente os homens. Eu precisava ir ao médico, eu demorei 1 ano para ir, 1 ano certinho. Eu precisava fazer alguns exames. Eu só fui fazer no 3º pedido ao médico dos exames. A batalha está ali diante de mim e eu não estou vendo, não estou enxergando. E eu sei que isso não sou só eu, somos todos nós, ou a maioria, ou uma parte. Mas é essa indignação que vem de um discernimento espiritual aguçado, que vai te dar vitória. As lutas, muitas delas que vivemos, são batalhas espirituais. Essa aqui não era uma batalha entre 2 exércitos, muito menos entre 2 homens. Toda aquela circunstância aqui era uma batalha verdadeiramente espiritual. E muitos de nós estamos a perder. Presta atenção, igreja. Muitos que estão aqui nesta noite estão a perder muitas das suas batalhas nos campos sangrentos, sim, por não entendermos que elas se travam no âmbito espiritual. Quando há uma briga entre um casal, a primeira coisa que acontece é levantar a voz, é acusar um ao outro, é gritar um para o outro. E o que vai se resolver numa situação dessa? Nada. A batalha está travada, ninguém para, ninguém pede 1 minuto de paz, ninguém se recolhe para orar. E os problemas só se aumentam. Diante da agitação que nós vivemos hoje, o estresse, o descontrole emocional, o nervosismo toma conta, a ansiedade, mal entendidos que nos separam de pessoas. Apenas um mal entendido acaba com um casamento, acaba com uma amizade, acaba com uma sociedade. Apenas um mal entendido entre o irmão e a igreja, o irmão já não está mais na igreja, há sempre uma igreja que é melhor, as comparações que
que o povo tem o costume de fazer. Eu não estou aqui para criticar nenhum tipo, nenhum estilo de igreja, mas estou aqui para te fazer lembrar que o inimigo está a observar a sua postura, os seus pensamentos, a sua fala, as suas atitudes, e pode sim se entranhar, entrar na sua vida através de uma revolta, de uma insatisfação, de uma não aceitação, por mínima. Eu estou falando de mínimos detalhes. Quando eu falo de vida espiritual, eu preciso falar também da vida aqui na congregação, na vida com os irmãos. Eu preciso falar de ministério, eu preciso falar em vida espiritual, de relacionamento com outros irmãos, de serviço, de mordomia, de usar os dons e talentos que Deus tem te dado. Mas não temos tempo, não temos condições, não temos motivos, não temos, aliás, os outros motivos, não temos agenda, não temos nada. Grandes obstáculos que nos impedem de servir a Deus, só que os grandes obstáculos não são a nossa agenda, somos nós somos os grandes obstáculos. Eu me lembro de um tempo que o bispo teve que dizer assim, na época pastor, cada irmão trabalhará apenas em 2 ministérios, porque naquela época todo mundo queria trabalhar em 3, em 4, em 5, a igreja era menor, e era-se necessário que isso acontecesse. Mas se eu pedir aqui para levantar a mão, muitos aqui dirão assim: eu não faço parte de nenhum ministério. Como assim? Eu não acredito que isso agrade a Deus. Eu não acredito que se Deus me dá um dom, se Ele me dá um talento, seja ele qual for, eu não tenho como dizer a Ele que não vai ser usado em serviço do seu reino, da sua casa, para abençoar outros que precisam e aguardam da tua parte o teu serviço. Eu não acredito. Então nós somos os grandes obstáculos que nos impedem de servir a Deus, por não discernirmos, estamos sempre procurando a espada melhor ou lança maior, mas o que precisamos aqui nesta noite é discernir a batalha e usar a arma, usar o Senhor, usar a palavra, usar a igreja que Deus colocou aqui à nossa disposição. Essa igreja é nossa, as salas, os auditórios, os equipamentos, esse templo maior, Deus colocou à nossa disposição. Essa obra não pode parar, ela não pode parar. Deus tem pressa, Deus quer nos usar para impactar o bairro do Colubandê. Deus quer nos usar para que o Espírito Santo entre nas casas desse bairro e que mude famílias, que resgate casamentos, que tirem jovens filhos das drogas, da prostituição. Quantos jovens se perdendo hoje aí diante da tristeza, da perda do jogo do Brasil. Quanta gente embriagada aqui pelo Colubandê, precisando conhecer esse Deus que nos tira dessa lama, que tira essa tristeza. Eu fui abastecer, tinha uns carros ali no posto que não tinha condições de ser dirigidos por aqueles caras. Do outro lado, meu Deus, umas jovens que você parecia que estava só com a camisa do Brasil, não tinha short, não tinha saia, não tinha nada. E o que nós como igreja temos feito, temos falado, temos exercido nesse bairro? Eu creio que um trabalho muito bem feito, sim, claro, mas eu creio que como o exército do Senhor, se tivermos fé, se nos unirmos, se trabalharmos em prol daquilo que Deus tem falado a esta igreja e colocado como direção, faremos muito mais do que temos feito.
muito mais. Mas cadê a nossa fé? Cadê o nosso acreditar no projeto que Deus nos deu? A nossa fé, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo. É o que, igreja? É a nossa fé. A fé que nada vai nos fazer parar. A fé de acreditar que as coisas podem até estar ruins, mas nós vamos conseguir vencer, vamos conseguir trabalhar. Se cada um der a sua parcela, se cada um der o seu pouco, se cada um honrar ao Senhor, nada nos faltará. Mas nos recolhemos porque nos preocupamos. Não, eu vou guardar isso aqui porque eu não sei como é que vai ser o mês que vem. Eu posso abençoar com isso, mas eu vou dar uma segurada porque as coisas estão muito difíceis. Deus abençoou, Deus permitiu a bênção chegar até as suas mãos, Deus fez a sua parte, mas na hora de fazer a nossa, talvez eu não consiga, mas a minha oração nesta tarde era que o nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele te convença que algumas batalhas que você trava hoje em áreas da sua vida, elas são batalhas espirituais. E aí você começa a perguntar: tá bom, pastor, me explica isso na prática. Resumindo essa situação, eu entendi que nós precisamos aprender a incluir uma variável na equação da vida. Eu sei que o Bira vai gostar disso. Variável, equação, matemática, física, ele gosta. Nós precisamos aprender a incluir uma variável nova na equação da nossa vida. E que variável é essa? É Deus. É realmente acreditar que Ele está no controle de tudo. Não importa a doença, não importa o medo, não importa a luta, não importa o tamanho do gigante, não importa a batalha que você está vivendo, Deus está com você, e é Ele quem vai determinar a sua vida, o final da sua história, da sua trajetória. É Ele que vai te dar a última palavra, não é o médico, não é o juiz, não é o advogado, é Ele. É nessa fé que eu estou falando. É nessa variável, é em Deus, é na fé que precisamos ter, porque quando estamos caminhando apenas com os recursos humanos, recursos que são provenientes da nossa visão humana, calculamos, pensamos tudo da perspectiva humana, e isso acaba nos levando a um desencorajamento. Eu sei bem o que é isso, porque às vezes também sou tomado por essa palavra. Tenho que resolver uma situação, mas não tenho coragem. Tenho que falar alguma coisa, mas falta coragem. Tenho que resolver um problema, mas falta-me coragem. A mim e a muitos. Mas como eu vou resolver? Como eu vou ganhar essa luta? Como eu vou vencer essa batalha? Se eu não tiver coragem, se eu não tiver ousadia, se eu não tiver intrepidez, se eu não tiver Deus, se eu não tiver vida com Deus, se eu não tiver relacionamento com o Senhor, se eu não dedicar tempo à leitura da palavra, se eu não buscar uma forma de conhecer mais ao Senhor, se eu não sirvo no ministério, eu não sei o que é amor. O que eu mais amo fazer é sentar com um homem que está vivendo uma luta, um problema, passar horas com ele, chorar com ele, abraçar ele, como é o caso de um irmão
que vai testemunhar aqui em breve, ele já me disse isso. Fez uma lambança, foi expulso de casa pela esposa, uma vergonha, uma luta. Passamos aí quase 2 meses tratando, resolvendo. Ontem eu tive um gabinete com a esposa, ele está voltando para casa. Que vitória, que prazer, que alegria. Eu fui entender o que é o amor de Deus na minha vida. Eu fui entender o quanto é bom, o quanto é valioso poder ser útil, abençoar um outro. Às vezes pode haver alguém aqui do teu lado precisando do teu abraço, do teu aperto de mão, de uma palavra, de um conselho. Entramos na igreja, a paz, apertamos a mão, muito mal. Eu não, eu abraço, eu beijo, abraço 10 vezes, aperto a mão 10 vezes, me despeço 20 vezes. Isso sou eu. Alguns diziam aqui: é impossível ganhar deste homem em uma luta justa. Outros diziam assim: nosso exército só poderá, quando muito, manter posição, avançar é impossível. Esse era o pensamento do exército. Mas quando caminhamos por fé, discernindo espiritualmente as nossas batalhas, Deus é incluído como a variável no qual eu citei aqui, preponderante de nossa equação, Bira, e Ele certamente mudará esse resultado. Ele pode mudar, eu não posso, como pastor, você talvez não consiga, mas com Deus nós podemos. O convite de Deus a esta igreja aqui, nesta noite, durante toda esta semana, meu Deus, que semana, que bênção foi aqui, quarta-feira, todos os dias, mas quando falamos de família, há algo de especial, porque eu creio que a prioridade de Deus seja a família, e nós somos uma igreja que servimos e trabalhamos em pró das famílias. A minha oração era para que eu e você nesta noite saímos daqui entendendo a sua batalha, e entendendo que essa batalha é espiritual, e que você possa entender que é necessário deixar Deus entrar nessa batalha, na sua luta, porque quando Deus entra na sua batalha, neste campo sangrento, não importa o tamanho do gigante, gente, não importa o tamanho da luta, não importa o tamanho da batalha, o que importa é o tamanho do seu Deus. Já venci algumas batalhas que só Deus para me ajudar. Como homem sozinho não conseguiria. Tive os meus amigos, tive parte da minha família, mas tive Deus para me dar coragem para vencê-las e lutar. E eu senti que Ele estava lutando por mim, apesar de olhar para a situação e não ver condições de superar. Essa semana vimos alguns testemunhos aqui impactantes, que já foram apresentados. Mas hoje, ao chegar aqui, uma irmã me parou e disse que numa leitura de um dos testemunhos, Deus a fez lembrar de coisas. Já está nessa igreja talvez desde o início da nossa igreja, são obreiros da casa do Senhor, mas ela disse para mim hoje que vai marcar um gabinete com o bispo, porque há de Deus coisas que ela precisa revelar a esta igreja e abençoar esta igreja que tanto a abençoa. Já estava Deus me confirmando que a palavra que precisava ser pregada nesta noite era exatamente essa. 1 Samuel, para encerrar, 17, vá lá comigo, verso 28. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho,
falar aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixasse aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Olha a acusação aí. Desceste apenas para ver a peleja. E respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como dantes. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-na a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo. Olha a resposta quando alguém nos disser que não somos capazes, ou disso ou daquilo, e for Deus quem determinar que façamos. Teu servo apacentava as ovelhas do seu pai. Quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Não permita nas suas batalhas uma afronta a ponto de te parar. O inimigo quer parar o nosso ministério, sim. O inimigo, o diabo, ele está pronto a parar nas nossas tentativas de a cada dia ser melhor como marido, como esposa, como pais, como filhos, como crentes, como irmãos aqui nesta igreja. Mas o que fez Davi? Ele foi capaz aqui de discernir que esta era uma batalha espiritual, e chamou o seu Deus, e disse que esta luta estava nas mãos dele. Tentaram desencorajá-lo a entrar naquela batalha, mas ele entrou pela fé. O desencorajamento veio da própria casa, dos seus irmãos, veio do rei, que também disse que ele era um menino, e havia ali um guerreiro. Veio do gigante, dizendo que ele era um menino ruivo, algumas versões, bonito e de boa aparência. Se ele dependesse do encorajamento das outras pessoas, ele não teria guerreado aquela batalha, ele não teria vencido aquele gigante, ele não venceria em nome do teu povo. E às vezes estamos nesta mesma condição, parados dentro da casa do Senhor, apenas ouvindo, e poderíamos estar pregando, evangelizando, fazendo alguma coisa diante desta batalha, porque é a batalha que estamos vivendo. Estão tentando nos travar, estão tentando calar a boca da igreja, estão tentando nos induzir a um pensamento que não é a vontade do Senhor. E o pior, até diante das crianças. Mas há um Deus aqui, que sabe que há pessoas aqui nesta noite que estão fugindo da sua vida, estão fugindo da sua vida com Deus, estão fracos na fé, estão fracos no seu relacionamento com o Senhor nosso Deus, que já se esqueceram do que Jesus fez. E quando eu falo isso, eu não falo apenas daquele que está chegando agora na igreja, não, porque esses estão no primeiro amor. O problema maior, a dureza maior do coração, a batalha maior é para aquele que tem 20, 30, 40 e que acha que sabe e sabe muito. É esse aí que o inimigo tem agido. Nós não podemos evitar os vales, as lutas, as batalhas, não.
Não podemos dizer que porque somos crentes, tudo vai bem toda a vida. Não será assim. Os problemas virão sobre nós, sobre a nossa casa, sobre os nossos relacionamentos. Os problemas virão sobre a nossa vida profissional e, consequentemente, sobre a nossa vida financeira. As enfermidades nos alcançarão também. Mas nesta noite eu encontro forças em Deus e em você para vencer todas as minhas lutas, porque a palavra de Deus recomenda que nós oremos juntos por nós e pelos nossos irmãos, e isso foi o que nós fizemos esta semana. Hoje é o fechamento, mas domingo teremos uma ceia, uma santa ceia de restauração. Nós teremos o fechamento da semana. Presta atenção, igreja. Haverá aqui um manjar espiritual, uma mesa servida para mim e para você. E a igreja toda precisa estar nesse domingo aqui, a ouvir aquilo que Deus tem a falar, a fechar esta semana. Lute por isso. A igreja hoje, ela vem de manhã, não pode vir à tarde e à noite. Já vim de manhã, já cumpri meu compromisso. Você venha de manhã, Santa Ceia do Senhor, renovo, mesa posta pelo Senhor nosso Deus, em memória do que Jesus fez por nós. Mas à tarde, à noite, divida-se um dos cultos e venha ouvir Vitorino Silva à tarde com o pastor Deruci, que dobradinho, show de bola. E à noite o Vitorino com o bispo Robson. Mas veio de manhã, não vem de noite, vem de noite, não vem de manhã. Fique de pé.